Meus irmãos, nossa mensagem nessa noite está em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Um dos aspectos mais interessantes das Escrituras é o fato dela amarrar eventos significativos para o povo de Deus ao ato de olhar. Nós começamos a Bíblia em Gênesis 1 e nós encontramos Deus vendo todas as coisas que Ele fez e julgando-as como muito boas. Depois nós avançamos para Gênesis 3 e encontramos a mulher olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal e enxergando ela como boa e então se conduzindo à rebelião contra Deus. Avançamos ainda mais a história e um dia encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo olhando para os céus dizendo: era chegada a hora dele ser glorificado. E avançamos até a última página das Escrituras, para o livro do Apocalipse, e encontramos no capítulo 21 dizendo que um dia o próprio Senhor Jesus Cristo enxugará toda a lágrima de todo olhar. As Escrituras amarram, de alguma maneira, este ato de olhar a eventos que são muito significativos para o povo de Deus. E nós estamos diante de mais um desses eventos, porque este texto que nós vamos ler nos mostra que o Senhor enxerga além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e nós clamamos ao Senhor que a ilumine em nosso coração, para que enxerguemos aquilo que por nós mesmos não poderíamos ver, mas que com a assistência do Teu Santo Espírito podemos compreender. Por isso a nossa oração é feita no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele nos mostra por que nossa vida precisa de uma intervenção divina e intervenções divinas muitas vezes drásticas. Esse texto ele nos conduz para uma série de textos que vem na sequência que vão narrar a respeito do dilúvio. E se tem algo que o dilúvio é, uma intervenção divina sobrenatural de magnitude quase semelhante à criação do mundo. O ano passado eu preguei no capítulo 7 aqui na Ipelapa e nós vimos como em um determinado momento águas de cima e águas de baixo se misturam a tal ponto de não existir mais terra à vista. Como se tudo estivesse voltando ao que é narrado em Gênesis 1, 2, quando depois do Senhor criar céus e terra, havendo apenas água, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É como se o Senhor tivesse feito tudo retornar àquele primeiro ato criacional. Uma intervenção divina tal que pôs fim à humanidade, com exceção de Adão, de Noé e sua família. Os atos que vêm na sequência revelam uma intervenção divina na vida da humanidade. E é assim com nossa própria vida. Um dia o Senhor precisou enviar o seu Filho para habitar entre nós, para que morresse em uma cruz em nosso lugar. Continuamente o Senhor intervém em nossas vidas quando nós abrimos a palavra, e então é a própria fala dele que se relaciona conosco. O Senhor se relaciona com o seu povo e intervém muitas vezes de forma drástica, até mesmo por meio do sofrimento que Ele soberanamente administra, para que nós nos voltemos para Ele. E existem razões do porquê o Senhor faz isso. E essas razões eu acredito que estão especialmente no versículo 5. Há muitas coisas que nós poderíamos olhar para esses versículos que vai de 5 a 8 e que vão além daquilo que os nossos olhos podem ver, que eu não vou conseguir tratar nessa noite. Por exemplo, veja o versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra.
e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos, isso é impossível de nós vermos. O nosso olhar não chega à tamanha profundidade do ser de Deus, mas o Senhor escolheu revelar um dia para Moisés para que saibamos que existiram atos tais em meio à humanidade que fizeram o Senhor chegar a esse ponto de tristeza em seu coração. Os nossos olhos jamais conseguiriam contemplar isso. E olha o que está no versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Somente o olhar do Senhor consegue enxergar tamanha profundidade agora no coração do ser humano, em meio a uma geração que era completamente má. O Senhor enxergou um indivíduo. Existem razões do porquê o nosso olhar não chega tão longe. E uma delas é porque o nosso olhar é extremamente limitado. Mas o olhar do Senhor enxerga as coisas em sua completude. Então o versículo 5, que é o que eu quero explorar um pouco mais nessa noite, vai nos mostrar em primeiro lugar que o Senhor enxerga o mal em sua completude, mesmo que nós não sejamos capazes de fazer isso. Veja o versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Quando olhamos para esse versículo 5, nós enxergamos um ato descrito a respeito de Deus que só foi mencionado lá no capítulo 1 de Gênesis. O Senhor viu. Do capítulo 1 até o capítulo 6, em nenhum momento mais nós temos o narrador, Moisés, dizendo que o Senhor viu alguma coisa. É claro, o Senhor contemplou a queda do homem, o Senhor contemplou a morte de Abel por mãos de Caim, o Senhor viu tudo isso. Mas essa expressão, o Senhor viu, ou Deus viu, só aparece no capítulo 1 de Gênesis e agora nesse versículo 5 do capítulo 6. E quando nós olhamos o que o Senhor viu, ou quando nós então consideramos aquilo que o Senhor viu em ambos os capítulos, há uma mudança drástica no objeto contemplado. Primeiro, o Senhor viu a sua criação, e ele viu que a sua criação era muito boa. Agora ele olha para a mesma criação, e ele vê que essa criação está muito má. Que diferença abismal entre o capítulo 1 e o capítulo 6 de Gênesis. Nós, se estivéssemos no cenário vivido por Noé, talvez não enxergaríamos tamanha diferença na criação de Deus. Afinal, quando nós estamos inseridos em um ambiente, é comum que nós nos adaptemos tanto a ele que nós não conseguimos mais perceber o que está ao nosso redor. Um dos exemplos que geralmente as pessoas utilizam é daquele sapo que está na panela e então liga-se o fogo e o sapo vai permanecendo lá e se adaptando lá e ele não vê que a sua morte está se aproximando. Quando nós estamos inseridos em alguns ambientes, nós nos adaptamos a tal ponto a eles que nós muitas vezes não conseguimos mais julgar se eles são bons ambientes ou não. Na verdade, eles já são tão rotineiros para a nossa vida que pouco importa o que acontece ao nosso redor. Numa geração que o Senhor viu em que a maldade se espalhou a tal ponto, as pessoas que estavam inseridas ali já nem se julgavam mais se os seus atos eram justos ou injustos. Certamente, quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim, e então eles começaram a ensinar seus filhos a respeito a adorar o Senhor, a noção de justiça era muito clara. A tal ponto de quando o Senhor confrontou Caim, Caim tentou ocultar o seu crime. Ele falou, acaso sou eu tutor de meu irmão? Caim não revelou, porque ainda existia algum senso daquilo que é certo, o que é errado. Mas a maldade se multiplicou a tal ponto nesse cenário, que certamente as pessoas que estavam dentro dele já não eram mais capazes de dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é mal, isso aqui é bom. Mas o Senhor conseguia enxergar a maldade, o seu tamanho, a sua amplitude e os seus efeitos. Porque o Senhor é aquele que não está inserido no meio desse mal. Ele, como aquele que contempla todas as coisas de fora, como um Deus transcendente, ele enxerga todas as coisas em sua plenitude, em sua completude. E enxerga o mal, conhece o mal, mas sem que seja influenciado por ele. A tal ponto do Senhor conseguir revelar a Moisés a relação entre a multiplicação do mal e a multiplicação das pessoas. Veja o versículo 1 do capítulo 6.
quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E então, versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. A mesma expressão é colocada no versículo 1 e no versículo 5 para mostrar que a razão do mal aumentar naquele período estava relacionado com a multiplicação das pessoas na terra. O Senhor enxerga a origem desse cenário caótico, ou desse cenário marcado pela maldade e correlaciona. Tem a ver com o próprio ser humano. Mais do que isso, o Senhor enxerga aquilo que, mesmo que nós não estivéssemos adaptados a um ambiente, nós jamais enxergaríamos, que é aquilo que se passa dentro do nosso próprio coração. Final do versículo 5 diz que o Senhor enxergou que todo o desígnio do coração do ser humano era mau. Em hebraico a ideia é: e todo o desígnio do coração do ser humano era todo o dia mau. É como se cada segundo, cada minuto das pessoas que viviam naquela época eram movidas e marcadas por uma maldade que só aumentava. Mas essas pessoas jamais conseguiriam enxergar essas coisas. Elas já estavam adaptadas àquilo que é externo. E elas já estavam tão familiarizadas com o que se passava no seu coração, que elas jamais julgariam o que se passava no seu coração. É por isso que o Senhor tem que intervir de forma tão drástica, trazendo o dilúvio sobre a terra. Porque o ser humano por si só não conseguiria resolver este cenário. Ele era o responsável pela multiplicação deste cenário. Era o seu coração a principal fábrica de toda a maldade que se externalizava no mundo. E os seus olhos não enxergariam isso. Mas os olhos do Senhor enxergaram cada um destes detalhes. Pessoas se multiplicavam, o mal se multiplicava. Todo o desígnio do coração do ser humano era mau, o Senhor sonda o coração, como nós cantamos num hino nesta noite. O Senhor enxerga aquilo que nós não enxergamos. O Senhor vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. Em segundo lugar, o Senhor enxerga aquilo que nós enxergamos como mal, mesmo que nós interpretemos como bem. Muitas vezes nós enxergamos coisas más, mas nós dizemos, é boa. Isso é bom para mim. O Senhor continua enxergando que o que é mal, é mal. Veja que nesse versículo 5, o Senhor enxergou que todo o desígnio do coração dessas pessoas era continuamente mal, ou mal todo o dia. O seu dia era marcado pela maldade. Mas antes disso, lá no versículo 1, que faz esse paralelo com o versículo 5, nós enxergamos Deus mostrando por meio de Moisés que as pessoas que se multiplicaram, então chegaram a um momento a olhar para algumas coisas, e veja o que está no versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhes agradaram. Esse é um texto bastante difícil, não vamos entrar nos detalhes dele hoje, mas eu quero chamar a atenção para o ato do ser humano ver algo. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens como bonitas. A ideia é, os filhos de Deus viram as filhas dos homens como boas. Hebraico é uma língua muito simples. A palavra utilizada para beleza, para alguém que é formoso, alguém que é belo, muitas vezes é a mesma palavra, e nesse caso é a mesma palavra para dizer que é bom. Então os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que eram boas. E é claro, a ideia é que eram bonitas. Mas tem a mesma ideia do que aconteceu dentro do jardim. Eu peço para você voltar algumas páginas para trás, para o capítulo 3, versículo 5. A serpente, no processo de tentação de Eva, diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e
comeu. O que nós temos nesse texto é a mulher, diante do cenário proposto pela serpente de que não morreriam, mas seriam como Deus, a mulher vê algo como bom e toma para si. Que é o mesmo cenário de Gênesis 6. Os filhos de Deus viram algo, no caso as filhas dos homens, como boas, como bonitas, e tomaram para si. Que é o mesmo cenário que um dia Acã, como está registrado em Josué capítulo 6, olharia para uma boa capa babilônica e tomaria para si. Que é o mesmo cenário que um dia Davi, do seu palácio, olharia para uma mulher, Batseba, como boa e tomaria para si. Nosso pecado tem uma etapa que Tiago mostra como sendo anterior à externalização dele. Se chama cobiça. A cobiça surge em nosso coração e então ela dá a luz ao pecado que nos atrai e nos seduz. Um dia Eva cobiçou ser igual a Deus. Tomou do fruto, viu que o fruto era bom, tomou, comeu e deu ao seu marido, ele comeu. Um dia os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram boas, bonitas, tomaram para si e casaram com elas. Um dia Acã tomou para si uma capa babilônica quando o Senhor disse que deveria ser destruído tudo em Jericó. Um dia Davi, que deveria estar no meio de uma guerra, olhou e cobiçou uma mulher que não era dele e a tomou para si. Cobiça é aquilo que nossos olhos não enxergam, mas Deus vê. E a cobiça faz com que interpretemos alguma coisa má como sendo boa. Mas Deus continua enxergando essa coisa como sendo má. A rebelião de Eva e de Adão é mal. Era má. A rebelião dos filhos de Deus a tomarem para si mulheres as que achavam mais bonitas era má. Tanto é que chegou a multiplicação do pecado a tal ponto que o Senhor teve que intervir com o juízo. Não é porque os nossos olhos, movidos pela cobiça, enxergam algo e interpretam essa coisa como boa, que ela continua sendo boa. Que ela é boa. O Senhor enxerga que um ato mau é um ato mau, independente de como as pessoas interpretam. Meus irmãos, e se nós interpretamos as coisas que enxergamos de forma tão equivocada, como nós podemos caminhar nessa vida? Como nós podemos trilhar uma vida que agrada ao Senhor? A não ser se o Senhor intervir de forma drástica nela. Um dia ele fez isso com Cristo Jesus. Afinal, se nós não conseguimos julgar entre o certo e o errado por nós mesmos, e nós abraçamos aquilo que é errado e dizemos, é bom, faz bem para a minha vida, me agrada, eu sou feliz com isso, nosso Senhor Jesus Cristo sabe exatamente e soube exatamente o que era certo e errado. A tal ponto de dizer que não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir cada um dos detalhes dela, e cumpriu. Sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sendo colocado diante dos olhos dele diversas coisas que nós diremos é boa, como comer pão no meio do deserto, depois de 40 dias tendo fome, ele disse que era mal. Como receber todos os reinos da terra em posse, ele entendeu que aquilo ali tentaria o Senhor Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. É por isso que nós precisamos de uma intervenção divina em nossa vida. E eu caminho para o final dessa mensagem dizendo duas coisas, dois ensinos que eu queria trazer. Primeiro, não confie nos seus olhos ou não confie apenas na sua interpretação da realidade. A tendência é que o nosso coração, que faz parte desse processo de interpretação, nos engane. A tendência é que o nosso coração deturpe aquilo que se coloca diante de nós. Pode parecer a coisa mais bela, pode ser aquilo que nos traria mais prazer e alegria. Se é contra a vontade do Senhor, não importa os benefícios que aparenta ter, nós não devemos abraçar,
não devemos confiar na nossa interpretação se ela vai para longe daquilo que a palavra de Deus diz. Devemos tomar muito cuidado com os nossos olhos. Um dia Jó disse que fez aliança com seus próprios olhos para não olhar para nenhuma donzela. Nosso Senhor Jesus Cristo chegou a ponto de dizer que era necessário arrancar se te nos faz tropeçar. Porque os nossos olhos podem nos levar a uma interpretação equivocada da realidade e nos levar para longe do nosso Deus. Segunda aplicação: confie na intervenção de Deus. E a melhor maneira de confiar na intervenção de Deus é permitir que o Senhor intervenha todos os dias em nossas vidas. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus em nossas casas, todos os dias que nós a lemos, saiba que o Senhor está intervindo na sua vida, para que a sua interpretação da realidade seja a correta, para que ao olhar para algo, então compreenda que essa coisa é má, porque a palavra do Senhor disse que é má. Para enxergar que um pecado é pecado porque o Senhor disse que é pecado. Nós precisamos que o Senhor intervenha em nossa vida cotidianamente. E Ele o faz de forma regular e ordinária, sempre que nós nos colocamos diante da palavra dEle. Como nós lemos nesse culto, nessa noite, na liturgia. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela pode discernir os propósitos e pensamentos do nosso coração, ela pode nos mostrar se o que estamos pensando é certo ou se o que estamos pensando é errado. Nós precisamos disso. Afinal, diante dela, nenhuma criatura fica oculta. Um dia, em seu livro A Verdadeira Espiritualidade, Francis Schaeffer falou o seguinte: nós podemos, dentro da lista dos 10 mandamentos, quebrar 9 mandamentos e alguém ao redor dizer: você está quebrando o mandamento de Deus. Se nós adorarmos outro Deus no lugar do Senhor, é possível que alguém veja isso e fale: isso é idolatria. Se nós falarmos um falso testemunho, é possível que alguém fale assim: opa, mas essa não é a verdade. A verdade é outra. Se alguém enxergar a gente matando alguém, roubando alguém, isso pode ser contemplado com os olhos, são pecados externos. Mas existe um pecado que pode passar despercebido por aqueles que estão ao redor de nós. E que pode passar despercebido, inclusive, a nós. E ele está no último mandamento: não cobiçarás. Ninguém sabe que está cobiçando até que a palavra de Deus diga: você está cobiçando. As pessoas ao redor não sabem que alguém está cobiçando. Até que surja então o efeito daquela cobiça, talvez um roubo, talvez um adultério, talvez coisas terríveis em nossa vida. Ninguém jamais saberia que cobiçamos alguma coisa de outra pessoa, porque isso se passa no coração. Mas o Senhor sonda a mente e sonda o coração. E uma das melhores formas de nós tratarmos o nosso coração é nos colocando diante da palavra de Deus continuamente. Para que nossa vida não seja marcada pela maldade, mas seja marcada pela transformação que vem pelo Espírito do Senhor, que testifica por meio desta mesma palavra. Nós precisamos de intervenção divina. Um dia o Senhor interviu na história humana por meio de um dilúvio, para que a maldade não continuasse a se multiplicar. Mas o Senhor também interviu em nossa vida, nos tirando da escravidão do pecado. E Ele continua a intervir em cada detalhe da nossa vida, especialmente quando nós abrimos a palavra de Deus e então nos colocamos diante dela para que sejamos transformados à luz dela. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque toda vez que nos colocamos diante da Tua palavra, certamente o Senhor nos coloca diante de um espelho. E nós precisamos, então, contemplar aquilo que se passa dentro do nosso próprio coração. Para aqueles que têm o Teu Santo Espírito habitando em suas vidas, o Senhor possibilita que entendamos a Tua beleza, que enxerguemos, ó Pai, a Tua vontade, e que assim, ó Pai, saibamos qual o caminho o Senhor quer que trilhemos. Nosso pedido é que o Senhor nos ajude a isso. Que aumente nossa fé, que aumente nossa disposição em Te buscar, que aumente nossa vontade de ler a Sua palavra,
para que nossa vida seja completamente transformada, para que aquilo que julgamos como bom, mas sendo mal, seja percebido como mal e assim abandonemos. Essa é a nossa oração que fazemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!